Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais fascinantes e cheias de sabedoria da Bíblia: o sonho do faraó do Egito e a incrível interpretação de José. Essa não é apenas uma história sobre sonhos, é uma lição poderosa sobre preparação, administração e, acima de tudo, fé em tempos de crise. Então, prepare-se, porque vamos extrair lições valiosas que servem para a nossa vida até hoje. Tudo começa no auge do Império Egípcio. O faraó, o homem mais poderoso do mundo na época, tem uma noite de sono muito agitada. Ele tem dois sonhos, um após o outro, que o deixam profundamente perturbado. No primeiro sonho, ele está à beira do rio Nilo e vê 7 vacas gordas e bonitas saindo da água para pastar. Logo em seguida, outras 7 vacas, muito magras e feias, também saem do rio e, inacreditavelmente, devoram as 7 vacas gordas. Mas mesmo depois de comerem as vacas robustas, as magras continuavam tão esqueléticas quanto antes. O faraó acorda assustado, mas volta a dormir e tem um segundo sonho. Desta vez, ele vê 7 espigas de cereal cheias e viçosas, crescendo em um único talo. Depois, brotam outras 7 espigas, finas e queimadas pelo vento leste. E assim como no primeiro sonho, as espigas finas devoram as 7 espigas cheias. Ao acordar pela manhã, a angústia do faraó era imensa. Ele sabia que esses sonhos não eram comuns. Eles carregavam um significado importante, mas qual? Imediatamente, ele convoca todos os magos, sábios e conselheiros do Egito. Ele narra os sonhos em detalhes, esperando que alguém pudesse lhe dar uma resposta. Mas, para sua frustração, ninguém conseguia interpretar o que aquilo significava. O silêncio e a confusão tomaram conta do palácio. Imagina a cena. O líder da nação mais poderosa da terra, cercado pelos homens mais inteligentes do reino, e ninguém tem uma resposta. Isso mostra que a sabedoria humana tem limites. É nesse momento de crise que uma pessoa se lembra de alguém esquecido na prisão. O chefe dos copeiros do faraó, que havia sido preso com José e teve seu próprio sonho interpretado por ele 2 anos antes, finalmente se lembra do jovem hebreu. Ele conta ao faraó como José interpretou seu sonho e o do padeiro com precisão absoluta. Desesperado por uma solução, o faraó não pensa 2 vezes e manda chamar José imediatamente. José é tirado às pressas da masmorra, faz a barba, troca de roupa e é levado à presença do faraó. Pense na jornada de José, de filho favorito a escravo, de administrador de confiança a prisioneiro esquecido. E agora, de repente, ele está diante do homem mais poderoso do mundo. Quando o faraó lhe conta os sonhos, a primeira coisa que José faz é dar o crédito a Deus. Ele diz: "Não está em mim. Deus é que dará uma resposta de paz ao faraó." Que humildade e que fé! Ele reconhece que a sabedoria não vem dele, mas do alto. Então José começa a interpretar. Ele explica que os 2 sonhos, na verdade, têm um único significado. Deus estava mostrando ao faraó o que ele estava prestes a fazer. As 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias representam 7 anos de grande fartura e abundância em toda a terra do Egito. Haveria tanta comida que as pessoas nem conseguiriam contar. Era uma notícia maravilhosa. Mas a interpretação não parou por aí. José continua, explicando a segunda parte do sonho. As 7 vacas magras e as 7 espigas finas representam 7 anos de fome terrível que viriam logo em seguida. A fome seria tão severa que toda a abundância dos primeiros 7 anos seria completamente esquecida, como se nunca tivesse existido. A terra do Egito seria consumida pela escassez. A repetição do sonho em 2 formas diferentes, segundo José, significava que o evento era certo e que Deus o faria acontecer em breve. Aqui a história poderia ter terminado. José interpretou o sonho, o faraó entendeu o aviso e pronto. Mas José vai além. Ele não apenas identifica o problema, ele oferece a solução. Isso é algo que podemos aprender. Não basta apontar os problemas, precisamos buscar soluções. Com ousadia e sabedoria, José aconselha o faraó. Agora, pois, escolha o faraó, um homem inteligente e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Ele propõe um plano de ação detalhado.
Durante os 7 anos de fartura, o faraó deveria nomear administradores por todo o país para recolher 1/5, ou seja, 20% de toda a colheita. Esse alimento deveria ser armazenado em cidades celeiros, sob o controle do faraó. Dessa forma, quando os 7 anos de fome chegassem, o Egito teria reservas para alimentar sua população e evitar uma catástrofe. Era um plano brilhante, prático e preventivo. O faraó e todos os seus conselheiros ficaram impressionados. A sabedoria de José era evidente. O faraó olha para seus oficiais e pergunta: acharíamos, porventura, homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? E voltando-se para José, ele diz: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Num piscar de olhos, a vida de José muda radicalmente mais uma vez. Ele recebe o anel de sinete do faraó, roupas de linho fino, um colar de ouro e é nomeado o segundo homem mais poderoso do Egito. Aos 30 anos de idade, o jovem que foi vendido como escravo por seus irmãos se torna o governador de toda a nação. E o que podemos aprender com tudo isso? A primeira grande lição é sobre a importância da preparação. Deus avisou sobre a crise com antecedência, dando tempo para o Egito se preparar. Na nossa vida, também recebemos avisos, sejam eles conselhos, intuições ou sinais de que precisamos nos organizar para o futuro. Economizar dinheiro, cuidar da saúde, investir nos relacionamentos. Os anos de vacas gordas não duram para sempre. É na abundância que devemos nos preparar para a escassez. A segunda lição é sobre boa administração. José não apenas teve a ideia, ele a executou com excelência. Durante os 7 anos de fartura, ele viajou por todo o Egito, organizando a coleta e o armazenamento dos grãos. Ele foi diligente e responsável. Isso nos ensina a sermos bons administradores dos recursos que Deus nos confia: nosso tempo, nossos talentos, nosso dinheiro. Usá-los com sabedoria faz toda a diferença. A terceira lição é sobre fé e propósito. Mesmo nos piores momentos, na cisterna, como escravo, na prisão, José nunca perdeu a fé. Ele acreditava que Deus tinha um propósito para sua vida. E no final, vemos como todas as peças se encaixaram. As dificuldades o prepararam para a grande responsabilidade que ele receberia. Às vezes, não entendemos por que passamos por certas provações, mas essa história nos lembra que há um propósito maior em andamento. E, por fim, a lição sobre humildade e dependência de Deus. José nunca tomou o crédito para si. Ele sempre apontou para Deus como a fonte de sua sabedoria e habilidade. Essa humildade o tornou um vaso útil nas mãos de Deus e conquistou o respeito do faraó. A história de José e do sonho do faraó é um lembrete poderoso de que, com planejamento, sabedoria e fé, podemos enfrentar qualquer crise. Os tempos de abundância são para celebrar e também para se preparar, e os tempos de dificuldade são para confiar que há um plano maior e que não estamos sozinhos. Espero que essa reflexão tenha tocado o seu coração e trazido lições práticas para o seu dia a dia. Qual parte dessa história mais te impactou? Deixe seu comentário aqui embaixo, eu adoraria saber. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Deus acima de todas as coisas. Pra cima!